Madeline sentiu o vento frio da montanha bater em seu rosto enquanto se aproximava da base da imponente montanha celeste. A decisão de escalar aquela montanha parecia, em parte, um impulso irracional, mas, ao mesmo tempo, era o único caminho que fazia sentido naquele momento da sua vida. Ela estava fugindo, não de algo físico, mas de si mesma. A ansiedade constante, o peso esmagador da dúvida e o medo de fracassar haviam se tornado parte de quem ela era. Subir a montanha era sua maneira de tentar deixar tudo isso para trás. A velha senhora no vilarejo abaixo havia sido a última a falar com ela. Seus olhos estreitos e voz rouca ressoavam em sua mente. A Madeline não tinha uma resposta clara, mas mesmo assim, havia dado seu primeiro passo. Cada pedra solta sob seus pés representava uma pequena vitória sobre a dúvida que pesava em seu peito. Olhar para cima e ver o cume perdido entre nuvens densas só tornava o desafio ainda mais intimidador. Mas ao mesmo tempo, era esse o motivo pelo qual ela continuava. Eu consigo, murmurou para si mesma, mas o som de sua voz foi abafado pelo vento gélido. Ela pusou o capuz do casaco para cobrir a cabeça e avançou. A solidão ao redor parecia opressora, mas talvez fosse exatamente o que ela precisava. O silêncio para se ouvir, finalmente. Naquele momento, Madeline acreditava que poderia enfrentar qualquer coisa, embora, no fundo, soubesse que a verdadeira batalha ainda estava por começar. Conforme Madeline subia os primeiros trechos da montanha, o terreno ficava cada vez mais traiçoeiro. O vento se intensificava, uivando por entre as pedras como se a própria montanha estivesse viva. O frio agora penetrava por debaixo de sua roupa, deixando seus músculos tensos e os pensamentos mais confusos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ela se recusava a parar. Quando encontrou um pequeno platô, decidiu sentar e recuperar o fôlego. O silêncio era profundo, mas dentro dela, os pensamentos continuavam barulhentos. Sua mente insistia em relembrar os momentos que ela gostaria de esquecer. Por que estou fazendo isso? Será que realmente consigo? Essas perguntas se repetiam, como uma trilha sonora indesejada. Fechou os olhos por um momento, mas, ao reabri-los, percebeu algo estranho. O ambiente ao seu redor havia mudado. O céu estava escurecido, o ar parecia mais denso e uma presença desconfortável se fazia sentir. Madeline se levantou num salto, olhando ao redor em busca de alguma explicação. Foi então que ela viu, a si mesma. A figura à sua frente era uma versão distorcida de Madeline. Seu reflexo tinha olhos penetrantes, quase ameaçadores, e um sorriso amargo que fazia seu estômago revirar. Você realmente acha que pode fazer isso? A figura perguntou, sua voz gotejando com desprezo. Você nunca consegue terminar nada. Por que acha que isso vai ser diferente? Madeline recuou, sentindo um frio ainda mais intenso percorrer sua espinha. Quem é você? Murmurou, já sabendo a resposta. Eu sou você, disse a figura sombria, avançando. A parte que você tenta esconder. A parte que sabe que você é fraca. Desista antes que se machuque mais. Madeline, tremendo, virou-se e correu, mas a versão sombria a seguiu, suas palavras ecoando em sua mente. Ela sabia que estava fugindo de algo muito mais perigoso do que qualquer obstáculo físico. O coração de Madeline ainda batia forte, depois de sua fuga apressada. Ela não sabia exatamente de onde vinha aquela versão sombria de si mesma, mas uma coisa era clara. Madeline, como ela já começava a chamá-la em sua mente, era parte de algo muito maior. Talvez a montanha estivesse mexendo com sua cabeça, ou talvez estivesse simplesmente revelando aquilo que ela mais temia. No entanto, parar não era uma opção. Depois de se distanciar, encontrou um pequeno abrigo em uma área menos exposta, onde o vento rugia mais ao longe. O frio era implacável, mas algo dentro de Madeline ainda queimava com a vontade de continuar. Foi então que ouviu uma voz. Ei, você está bem? Ela se virou rapidamente, pronta para se defender, mas relaxou ao ver que era apenas outro alpinista. Ele sorria amigavelmente, parecendo alheio à atmosfera opressora ao redor. Era Tion, com seu boné e câmera a tiracolo, tirando fotos de si mesmo e da paisagem. Você também está subindo essa montanha? Perguntou Tion, como se aquilo fosse a coisa mais casual do mundo. Madeline assentiu. Ainda ofegante,
tentando esconder o que acabara de acontecer. Sim, estou. E você? Ah, só uma aventura para o meu Instagram, disse ele, rindo. Mas, sério, essa montanha é louca. Tem algo estranho aqui, você não acha? Madeline hesitou. Sim, algo estranho, repetiu, sem querer se aprofundar muito. Apesar da leveza de Tio, havia algo reconfortante em sua presença. Ele não parecia ter os mesmos medos e ansiedades que a perseguiam. Mas isso a fez se sentir um pouco mais normal, pelo menos por alguns minutos. Depois de uma breve conversa, os dois continuaram suas jornadas separadamente, embora Madeline sentisse que Tio havia lhe dado uma pausa emocional muito necessária. No entanto, a sensação de inquietude voltou a se intensificar quando, mais à frente, encontrou novamente a velha senhora. Ainda aqui, menina. A mulher provocou, com aquele sorriso que mais parecia um aviso. Eu avisei que a montanha testa sua mente. E quanto mais você soube, mais ela vai mostrar quem você realmente é. Madeline não respondeu. Mas, no fundo, sentia que a mulher tinha razão. O peso do que vinha pela frente começava a parecer muito mais difícil do que imaginara. A conversa com a velha senhora ecoava na mente de Madeline enquanto ela avançava montanha acima. Cada palavra, cada provocação fazia mais sentido agora. A montanha não era apenas um desafio físico, ela mexia com as emoções mais profundas, revelando partes de si mesma que Madeline preferia ignorar. Madeline, a versão sombria, que representava tudo o que Madeline temia ser, era o lembrete constante de que o maior obstáculo nessa jornada não era a altitude ou o frio, mas ela mesma. Enquanto subia, o terreno se tornava ainda mais perigoso. Rochas soltas e fendas profundas surgiam em seu caminho. Mas Madeline forçava-se a continuar. Cada novo obstáculo parecia mais difícil de superar, mas o desejo de provar a si mesma que era capaz de vencer era maior. E, no fundo, ela sabia que ir parar significaria se render aos seus medos. No entanto, a montanha parecia reagir à sua determinação. As nuvens ao seu redor se adensavam, e uma neblina densa começava a envolver tudo. O frio cortante agora parecia vir de dentro dela. De repente, Madeline apareceu novamente, sua presença inconfundível. Você não vai conseguir, disse Madeline, sua voz ressoando como um eco em sua mente. Porque continua se esforçando. Nós duas sabemos que você não é forte o suficiente. Madeline sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia que essa era uma parte de si mesma falando, a parte que sempre duvidou, a parte que sempre se sentiu insuficiente. Mas, em vez de ceder, ela enfrentou Madeline de frente desta vez. Você está errada, Madeline respondeu com a voz trêmula, mas firme. Eu consigo. Não sou perfeita, mas posso superar isso. Madeline riu, um som sombrio que reverberava no ar congelado. Não. Eu sou quem você é de verdade. Você está tentando escapar de algo que sempre estará com você. Madeline, em um ímpeto de raiva e medo, correu para afastar-se de Madeline, como se a distância pudesse calar a voz que a assombrava. Mas, no seu desespero, seus pés escorregaram. Em um piscar de olhos, ela perdeu o equilíbrio e o mundo à sua volta o vento uivou em seus ouvidos enquanto seu corpo caía, girando entre as rochas e fendas. Ela tentou se agarrar em alguma coisa. Mas o impacto foi inevitável. Quando finalmente parou de cair, estava em uma parte mais baixa da montanha, sentindo uma dor profunda no corpo e no coração. Ela ficou ali por um momento, o frio se misturando ao desespero. Pela primeira vez, a ideia de desistir pareceu atraente. Talvez Madeline estivesse certa, afinal. Madeline permaneceu caída, sentindo a neve fria contra sua pele, enquanto o vento soprava implacável. Seus pensamentos estavam enevoados pela dor e pelo cansaço, mas o que mais doía era a sensação de fracasso. Ela havia caído. De novo. E dessa vez, não parecia haver um caminho de volta. Por que estou fazendo isso? Murmurou, quase sem perceber. As palavras saíam com dificuldade, cada uma carregada com o peso das dúvidas que a assombravam. Madeline estava certa. Talvez ela fosse apenas uma fraude, tentando algo grande demais para si. O silêncio à sua volta foi interrompido pela voz familiar de Madeline. Eu te avisei, ela disse, aparecendo ao lado de Madeline com sua presença sombria, mas agora mais calma.
Você não pertence a esse lugar. Você nunca foi forte o suficiente para isso. Madeleine respirou fundo, sentindo o ar gélido preencher seus pulmões. Olhou para Badeline com olhos cansados, mas, desta vez, algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que não podia simplesmente fugir de quem era. Badeline não era um inimigo externo, mas uma parte dela que havia sido rejeitada por tanto tempo. Madeleine tentou lutar contra sua sombra, mas lutar contra si mesma nunca foi a solução. Eu entendo, disse Madeleine, com uma voz mais firme do que esperava. Você faz parte de mim. Eu tentei te afastar, mas você só estava tentando me proteger do fracasso, do medo. Mas eu não posso continuar assim. Badeline observou-a em silêncio, sua expressão mudando de zombaria para algo mais sério. Pela primeira vez, parecia que havia uma abertura. Então, o que você vai fazer? Perguntou, sem o sarcasmo de antes. Madeleine se levantou lentamente, sentindo a dor em seus músculos e o cansaço em sua alma, mas também uma força nova crescendo. Eu não preciso te rejeitar, disse ela. Encarando Badeline. Nós podemos subir essa montanha juntas. Por um momento, o silêncio tomou conta. Badeline permaneceu imóvel, seu rosto impassível. Então, com um leve aceno de cabeça, ela aceitou. A fusão foi quase imperceptível. Madeleine sentiu a força de Badeline se integrar ao seu próprio ser, e, pela primeira vez, sentiu-se completa. Com essa nova paz interior, ela voltou-se para o caminho à frente. Agora, elas estavam prontas para alcançar o topo. Cada passo que Madeleine dava parecia mais firme agora, como se a força que havia encontrado em sua fusão com Badeline fosse o que sempre faltara em sua jornada. O ar ainda estava gelado, e o vento não havia cessado. Mas algo dentro dela tinha mudado profundamente. O que antes parecia uma batalha interna incessante, agora era uma aceitação plena de quem ela realmente era, tanto a luz quanto a sombra, tanto a coragem quanto o medo. À medida que ela avançava, Madeleine sentiu a presença de Badeline dentro de si, não como uma força contrária, mas como uma aliada silenciosa, fortalecendo seus movimentos. O caminho à frente era íngreme, coberto de neve densa, mas seu coração estava mais leve, mais determinado do que nunca. A montanha, com todas as suas dificuldades, agora parecia menos uma inimiga e mais um espelho, refletindo os altos e baixos de sua própria jornada interior. Quando finalmente chegou ao topo, Madeleine parou e olhou ao redor, a vastidão do horizonte se estendendo à sua frente. O céu, antes coberto por nuvens escuras e pesadas, começava a se abrir, deixando que raios de sol brilhassem por entre as frestas. A vista era deslumbrante, mas mais do que a beleza ao seu redor, o que realmente a tocou foi a sensação de paz que envolvia seu coração. Ela se sentou no topo da montanha, sentindo a brisa fria no rosto, mas com uma calma interior que nunca havia experimentado antes. Lembrou-se de todas as quedas, dos momentos em que quase desistiu, das vezes em que Badeline parecia estar pronta para tomar o controle. Mas, agora, percebia que tudo isso era parte de sua jornada. O medo, a dúvida, a raiva, tudo isso a trouxe até ali. E aceitar essas partes de si mesma foi o que lhe deu a força para continuar. Badeline, agora silenciosa dentro dela, parecia em paz também. Madeleine sabia que sua sombra ainda estaria com ela em desafios futuros, mas isso não a assustava mais. Elas estavam finalmente em harmonia, trabalhando juntas. Eu consegui, murmurou para si mesma, mas dessa vez, não havia o mesmo tom de desespero ou dúvida. Era uma afirmação tranquila, segura. Como alguém que finalmente compreendia seu lugar no mundo. O topo da montanha não era o fim de sua jornada, mas o começo de algo novo. Uma nova Madeleine, completa, pronta para o que viesse a sigil e R.I. Ao olhar para o céu, ela soube que, independentemente das montanhas futuras, estava preparada para escalar cada uma delas.